Começamos agora mais um bate-papo da semana. Hoje com uma das pessoas que eu acho que a área dele, junto com o RH, é a área que mais cuida de todas as pessoas, sejamos nós colaboradores, nossas pessoas associadas, quem nos visita, que é o nosso querido Sérgio, nosso gerente de facilities. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo, Bruninha. Não se preocupem, pode ser que eu e o Sérgio comecemos a rir no meio da entrevista. Eu e o Sérgio, a gente chegou mais ou menos juntos, somos mais jovens de casa, De né, casa, Sérgio? sim. E o outro assunto a gente não fala, a gente só é jovem há mais tempo. E vai ser muito bom bater esse papo contigo e poder contar aí para os nossos colegas um pouquinho mais de você, Sérgio. Então, para começar, vamos falar da sua formação, né? O que você estudou, como é que foi a sua trajetória até chegar na ASP. Eu fiz colégio técnico, inclusive na área de construção, né? Anos mais tarde, logo que me formei, fui fazer engenharia, fiz alguns cursos voltados para a área, enfim, estou assim, nessa caminhada dentro da área de engenharia, infraestrutura, há pelo menos 30 anos, né? Sim. Então, procurei fazer, inclusive, também alguns MBAs da área também, né? Sempre focado na área. E formação, basicamente isso, né? Sempre focado nessa situação. Então, assim, não há dúvidas de que você gosta muito do que você faz, né, Sérgio? Gosto. Acho que no começo eu, assim, não estava muito certo, né, do que fazer. Mas uma vez que eu entrei na área, eu falei, cara, não é que isso é legal, É que é minha sabe? cara isso aí? Despertou, né, a situação do interesse, né? E eu comecei a me aprofundar e procurar sempre me aprimorar, né? Qual foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi como boy, numa imobiliária. Ó, mas não tá tão distante, vai. Exatamente, foi numa imobiliária. E aí de lá, logo em seguida, eu já comecei a trabalhar como estagiário, né? Comecei a estagiar dentro da área, num escritório de arquitetura, passei por algumas indústrias, né, na área técnica, até chegar aqui. Então, seu único, vamos dizer assim, sua única função fora da área realmente foi a primeira experiência ali como boy, depois Foi, sempre isso. na tua linha Depois de trabalho. sempre dentro desse Da universo. engenharia. E como que foi aí antes de ASP, né? Eu sei que você já passou por alguns bancos, já passou Sim, por shopping. Fala foi. um pouquinho mais. Foi assim um período de bastante experiência, né? Muito enriquecedor. Eu adquiri bastante experiência por conta de ter visto diversos segmentos aí, né? Tudo dentro da área de infraestrutura, mas como você mesmo falou, passei por alguns grandes bancos. Depois passei por um banco de investimento também dentro dessa área, ajudei a criar uma área de patrimônio, né? Antigamente, né, os bancos tratavam essas áreas não como engenharia, mas como patrimônio. Olha, eu não sabia. E aí eu acabei passando por esses bancos, depois eu acabei trocando de lado de mesa, né? Eu era o contratante, ou seja, uma espécie de... como eu faço aqui, né? A gente tem todo o trabalho de verificar as necessidades, fazer os escopos, contratar serviços, materiais, e por um período, né, por 2 empresas, eu trabalhei do outro lado da mesa. Você fornecia... Eu fornecia, trabalhei para 2 grandes empresas, que uma era a Dalkia Brasil, era uma empresa francesa de gerenciamento de propriedades, e também trabalhei numa empresa que está aí até hoje, que é a Manserve, né? Aliás, foi exatamente o trabalho que eu estava antes de entrar aqui, teve a felicidade de entrar na ASP, né? Legal. E assim, muito enriquecedor, né? Então, eu tive contato com hospital, com shopping center, com banco, né? Claro, com escritórios de multiusuário, monousuário. Então, acaba dando para você, assim, uma gama de experiência do ponto de vista... Qual é o tipo de público, né? O que se dá, o que se dá mais valor? Qual é a dor ou qual é a necessidade de cada um desses grupos, né? Então isso me ajudou muito, né? E eu imagino que tenha ajudado porque a ASP é muito plural, né, Céu? Aqui dentro, acho que é até legal você falar um pouquinho para as pessoas, né? Tudo que Facilities faz, todas as áreas aí que você cuida, porque você cuida de tudo, né? Você cuida, por exemplo, dos coworkings junto aí, né, em alguns momentos, com produtos e serviços,
tem o nosso bem-estar, né? Então, liga o ar, desliga o ar, aumenta o ar, diminui o ar, né? É uma das coisas, mas tem muito mais que isso. Eu acho que é legal a gente contar. É muito desafiador, né? Porque, como diria um professor meu das antigas, a construção é a máquina de morar ou de habitar, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que dar realmente muita atenção, saber o que a gente precisa fazer para promover segurança, bem-estar, conforto, né? Falando no ligar ou aumentar ou diminuir o ar-condicionado, né? Que é uma coisa muito intimista, ou seja, muito biológica de cada um mesmo. É um grande desafio, né? E a gente, claro, procura estar promovendo isso sempre da melhor maneira, da mais democrática possível. Como você comentou, a gente tem vamos dizer assim, uma ação em parceria, né, com produtos e serviços para poder gerir aí os coworkings. Eu digo mais especificamente da Paulista, né? Os coworkings a gente dá, como a Brasília ou mesmo de Ribeirão, dá algum apoio do ponto de infraestrutura, porque ele já tem propriamente um serviço propriamente de infraestrutura. Que a gente loca salas, que loca ou as espaço, salas, né? Não perfeito. é um espaço nosso especificamente. Especificamente a Paulista, sim, aí a gente que cuida. Apesar de eu não ter lá uma equipe, né? Eu tenho uma equipe subcontratada de limpeza, que também faz parte aqui da nossa gama de serviços. E é uma empresa prestadora de serviço. Aqui é tudo orgânico, né? Ou seja, todos são funcionários, colaboradores da ASP, e na Paulista a gente faz esse trabalho um pouco mais efetivo que nos coworkings, né? Eu tenho um contrato de manutenção de no-break, de ar-condicionado, de limpeza, como eu acabei de falar. Lá, inclusive, as meninas, elas acabam tendo um trabalho um pouco mais abrangente, que também é de copa, né? Senão eu teria que colocar uma copeira, né? Então, assim, é um trabalho realmente feito a quantas mãos necessárias, né? Isso dá para a gente, assim, bastante... Primeiro, prazer em fazer, poder atender, né? Aliás, servir, a gente tem que, né? Principalmente dentro da nossa função, tem que ser um prazer, né? Senão acaba sendo uma coisa árdua. E não é muito bom, né? Como eu falei no início, assim, eu quando me vi dentro dessa situação, falei, puxa, eu vou extrair o melhor que eu puder. E tem dado certo, né? Graças a Deus tem dado tudo... Com essa calma, essa simpatia, essa obrigado. Parceria não tem como não dar certo, Sé. E talvez o que muita gente não saiba, principalmente quem tem menos tempo de casa, é que além de cuidar de limpeza, segurança, manutenção, então toda a parte elétrica, toda a parte de pintura, né, a infraestrutura em si, você tem olhado muito as questões verdes, né? Então, eletricidade, energia limpa, a questão de uso racional da água, isso eu acho que pode ser bem legal a gente destacar também. Isso é uma coisa em qual eu tenho bastante orgulho, né? Primeiro, assim, que eu naturalmente, eu tenho uma preocupação muito com isso, né? Aliás, todos temos que ter, porque a gente está inserido no planeta. Se eu não fizer a minha parte, tudo que eu faço, tudo que cada um de nós faz tem impacto. Então, se eu tenho que fazer eu vivo, eu tenho a responsabilidade com o que está, ao menos à minha volta, né? Ao menos. Então, recentemente, pegando esse gancho aí, nós fizemos a migração para o Mercado Livre, né? Ou seja, utilizando energia 100% renovável e com também a situação benéfica do ponto de vista econômico, que nós estamos pagando aí de 20% a 30% menos do que a gente pagava. Então, isso que no ano é um impacto gigantesco, positivo, né, para as nossas finanças. Só para você ter uma ideia, o nosso custo com energia aqui nesse prédio era cerca de R$1 milhão por ano. Daí para mais, né? Coisas que a gente nem imagina. Né? Exatamente. Então, assim, é muito recurso envolvido, né? Então, a gente tem que estar com um olhar mais, assim, focado nesses detalhes, né? Sim. A questão da água, a utilização com racionalidade. Antes de chegar aqui, aliás, quando eu cheguei aqui, me deparei com os mictórios nos sanitários masculinos que já não fazem utilização de água, são os secos, né? Então, isso acaba tendo realmente assim, um impacto hídrico menor do que a gente promovia anos atrás. Então, isso é muito bom. Recentemente, a gente também se associou à Via Green, que é uma empresa que está medindo aí, ajudando a gente a medir a nossa pegada ecológica, né? Ou seja, a nossa atividade, o quanto que ela gera
em gás carbônico para a atmosfera. Uhum. A gente acabou de receber, inclusive, o relatório de 2024 para apresentar, né, para a diretoria, a presidência, se a gente vai dar, vamos dizer assim, qual o caminho seguir para poder fazer a neutralização ou algum tipo de ação mitigatória também que eles nos dão apoio para com isso, a nossa própria desenvoltura para tal, né? Sim. Recentemente também a gente acabou de, inclusive, sair aí a liberação pelo jurídico, que é o contrato com uma empresa que faz a gestão também de recurso hídrico, né? Vai ajudar bastante também a gente. Que legal. A medir alguma possível economia também, né? Nosso sistema de ar-condicionado, ele tem uma taxa de evaporação de água. Só que, ao mesmo tempo, como a gente ainda não mediu isso exatamente, a gente paga, né? Quer dizer, como se eu estivesse pagando para a água evaporar. É isso que eu ia falar, a gente paga o vapor. Paga o vapor, né? Então, assim, isso a gente pode tirar também das nossas contas. Eu não sei exatamente o percentual, porque tudo isso precisa ser medido, claro. Mas também é uma medida muito, assim, racional, né? Ou seja, olha, ninguém está falando de não pagar o que precisa, né? A gente, né, paga pelo que usa, mas pelo que usa, não pelo que não usa, né? Então, tudo isso é muito bom, ajuda a esclarecer, a gente passa também essas informações para os colaboradores, que é muito importante, a gente acaba virando um agente multiplicador de boas ações, né? Perfeito. Isso dá muito orgulho para a gente. Sem dúvida. Eu falo, a ASP é um agente transformador e nós, junto, né, também ajudamos nesse impacto. Perfeito. E o Sérgio, fora da ASP, né, como que é? Essa tranquilidade permanece? Quais são os seus hobbies? Permanece. Eu sou assim, tanto aqui quanto em casa, eu sou quarto filho de uma família de 10 irmãos, né? Quase no meio ali. Quase o meio aí da prole, né? E assim, tem uma vida assim, bastante tranquila, né? Minha família é bem numerosa, a gente tem uma relação muito intensa, né? Pouco tempo atrás eu perdi minha mãe, mas assim, ela viveu comigo os 6 últimos anos, mas foi um convívio assim muito... foi mais intenso do que na época de garoto, né, de criança. Então, assim, para mim foi um presente, né? Então, assim, como a gente é muito apegado, né? Mistura de português com italiano, já viu, pronto, né? Aquela coisa de todo mundo... Eu só não falo muito alto, né? Mas, assim... para os nossos padrões não fala mesmo. Exatamente. Mas, assim, meus irmãos, irmãs... Os agregados e agregadas, todo mundo aquele alvoroço. A festa de família parece uma briga generalizada. Parece, Já teve festa, assim, né, confraternização de Natal, só de família direto tinham 55 pessoas. Uau, Sé! É quase uma festa de encerramento da ASP. 21 sobrinhos, né? É gente. É muita gente. E fora isso, assim, você falou das festas de família, de se reunir, né? Você tem alguma outra paixão, como cozinhar, assistir filme, passear? Eu gosto muito de viajar. Acho que uma das coisas mais prazerosas para mim é viajar. Então, assim, sempre que eu tiro férias, eu procuro ir para algum lugar. Às vezes até para lugares repetidos, mas por quê? Porque é muito bom. Sim. Né? E tem algum desses lugares que seja, assim, o seu lugar favorito? Tipo, essa cidade é a minha viagem do coração? Olha, eu não sei se foi a primeira cidade que eu visitei no Canadá, mas Toronto eu tenho assim, um carinho muito especial, uma cidade muito acolhedora, as pessoas são muito acolhedoras, né? São pessoas mais frias, evidentemente, né? Acho que pela própria cultura, pela própria questão do clima também, né? Que é um país que vive 8 meses debaixo de um frio, vamos dizer assim, até extremo mesmo. Mas é uma cidade assim que eu tenho um carinho muito grande. Já tive lá algumas vezes, passei um tempo lá, inclusive, né? Então, eu gosto muito. E viajar, para mim, acho que é uma das melhores coisas. E quando você viaja, tem alguma coisa assim que seja o que você não pode deixar de fazer? Então, na viagem, é a viagem com a gastronomia? Então, eu gosto de experimentar os pratos diferentes? Ou eu gosto de ir no teatro? Eu gosto de ir no museu? Eu normalmente, assim, quando eu marco viagem, eu gosto muito de música, né? Então, eu procuro tentar organizar isso com algum show que vai ter na cidade, né? Que bacana. Então, é muito legal. Você vê, assim,
esses artistas que fizeram parte, né, ao longo da minha vida, você vê ele num outro lugar, né, dá a impressão que você se sente inserido na história, né? Então é muito bacana, isso para mim é muito, muito prazeroso. Tem um show que tenha sido show histórico também? Eu assisti o U2 2 vezes, então assim, eu sou fissurado por eles, né? Domingo passado eu assisti o Simply Red aqui no Allianz Parque, né? Que é um grupo também que fez parte aí começo da minha fase adulta, né? Foi então, a última, né? A última apresentação é o show de 40 anos de... daqui a pouco volta, né? O último de novo. É o último. Mas sensacional, né? Tears for Fears também, coisa do gênero. Eu gosto muito do Metallica também. Eu ia falar, você é o cara do rock and roll. Eu gosto, eu adoro, né? Eu, assim... E essas músicas, talvez até as mais pops também, acho que é porque fizeram parte de uma fase da minha vida, assim, muito enriquecedora, né? Ou seja, de transformação. Então, isso assim, eu até sem escutar nada, eu escuto eles, né? Muito bom. Sé, e o que você pode dizer aí para as pessoas que estão chegando na ASP, né? E acompanharam o nosso bate-papo? Que recado que você deixa aí? Estamos indo para o 5º ano já de casa. Né? O que você diz? Olha, eu assim, a ASP para mim foi das mais gratas surpresas da minha vida, né? Assim, eu dou um valor muito grande para o tal do salário emocional. Porque a gente, para estar trabalhando, para a gente estar oferecendo o que a gente tem de melhor, a gente tem que ter estímulo, né? A gente tem que ter respeito, tem que ser ouvido. E é uma coisa que aqui, desde o mais alto posto, a presidência, até o posto mais assim humilde e, claro, com toda o respeito com toda, né, a hierarquia, né, que tem que ser isso mesmo, a questão realmente desse acolhimento que a ASP tem, né? Então, eu falo todo dia para minha equipe, né? Olha, chegar em casa, ajoelha no pé da cama, agradece a Papai do Céu, porque realmente, no mundo que a gente vive hoje, eu passei por várias empresas e não estou aqui falando exatamente mal de empresa nenhuma, não é nada disso, mas a gente aqui é diferente mesmo. Aqui a gente percebe que o acolhimento, né, o respeito, a condição de diálogo é uma coisa muito intensa, né? Então isso é muito bom. Eu diria para quem está entrando, deem valor para isso, deem muito valor para isso, porque é excelente. Aqui assim você não se sente pesado de vir trabalhar, né? Você vai assim, poxa, hoje eu tenho tal coisa para desenvolver, para concluir, para projetar, para fazer, né? Eu, como sou um fazedor... também. Então, assim, isso casa muito com o meu íntimo, né? Exatamente. Eu também me sinto muito em casa. Sé, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, como a gente sempre brinca, tem mais.